Queridos, eu gostaria de compartilhar algo que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Está escrito assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de água que haviam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Diga amém. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pedimos que somente o teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração, a cada vida, que o teu Espírito Santo tome, Senhor, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu compartilhei basicamente essa palavra com os líderes esta semana, mas é uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Um texto já tão conhecido e uma palavra que já foi ministrado aqui. Eu, propriamente, até encontro com Deus, eu ministrei essa palavra, porque eu acho e penso que é muito pertinente à vida do cristão. Aqui você viu o texto que o rei da Síria estava vindo com o seu exército, e algumas traduções, aqui a tradução que eu li diz que ele vinha resolvido guerrear, estava resolvido a guerrear contra Judá. Alguns textos dizem assim, Ezequias viu que o rei da Síria vinha com cara de guerra, tentando intimidar o povo de Deus, o povo de Judá. Irmãos, tantas coisas se levantam contra a nossa vida e faz cara feia para a gente, não é? Quantas coisas que fazem cara feia para a gente. Muita cara feia. O inimigo se levanta fazendo cara feia. Por quê? Para tentar intimidar. O rei da Síria estava tentando intimidar o exército de Judá. Estava tentando intimidar Ezequias e a sua equipe de guerra. E a palavra diz que Ezequias reuniu os seus principais, reuniu a sua liderança, reuniu os seus líderes e teve conselho, e ele ouviu. Irmãos, Ezequias era rei, filho de Acás, ele era rei, e ele reuniu pessoas para ouvir o conselho. Você está me entendendo nesta noite? O quanto nós precisamos ouvir pessoas que sabem o que vão dizer. Ezequias reuniu os seus principais, reuniu os seus generais, homens de guerra, homens experimentados, homens que já tinham experiência em guerra,
para perguntar o que vocês acham, o que nós vamos fazer. Olha, o inimigo está se levantando, está fazendo cara feia para nós. Queridos, o que eu quero te passar nessa noite, quando você estiver passando por uma dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda, peça para alguém orar por você. Peça para alguém interceder por sua vida. Tenha a humildade de chamar o seu pastor, os pastores ou o teu líder. É claro que você precisa entender aqui que Ezequias ele não foi para qualquer pessoa, se eu posso falar dessa forma, mas ele foi para alguém que poderia lhe dar um conselho dentro daquilo que ele precisava. E nós, servos de Deus, nós passamos por dificuldades, nós passamos por um momento difícil, mas não, vai resolver, e de repente a gente acaba caindo na fé e não pedimos ajuda. Por que nós não pedimos ajuda? Orgulho. Orgulho. O orgulho não permite pedir ajuda. Então nós temos que deixar o orgulho de lado. Não havia orgulho no coração de Ezequias, pelo menos até aquele momento. Não havia orgulho na vida de Ezequias, a ponto dele entender que ele estava em perigo. Era alguém que estava à frente de um povo e ele se viu em papo de aranha. E aí chamou pessoas que poderiam lhe dar conselhos. Veja que maravilhoso isso. E quando ele pediu esses conselhos, os seus principais disseram a ele assim: vamos tapar as fontes de água que estão próximas da cidade. Vamos tapar todas as fontes de água. Por que viriam os inimigos se não encontrasse água? Ou seja, eles estavam dizendo assim: se o inimigo tentar chegar até nós e não encontrar água, ele vai desistir. O inimigo está vindo pelo deserto. O inimigo está vindo de longe, com os seus homens, com os seus animais, e vai chegar um momento que eles vão ter que fazer um pit stop, parar no posto de combustível. Qual era o posto de combustível para aquele tempo? Água. Água. E aí a estratégia foi essa: tapar todas as fontes. E eles reuniram toda a congregação. Olha aqui comigo, preste bem atenção. Na hora de pedir conselhos, ele foi para quem era experimentado e experiente. Na hora de reunir o povo para trabalhar, foi toda a igreja. Toda a igreja precisa estar unida. Uniram todo o povo e juntos taparam as fontes de água. Juntos taparam os riachos. A palavra diz que eles taparam todas as fontes de água. Ou seja, eles eliminaram toda a possibilidade do inimigo se fortalecer contra eles. Eles taparam, ou melhor, eles eliminaram tudo aquilo que fortalecia o inimigo contra eles. Você está entendendo, meu irmão? Nós precisamos trazer para o contexto da nossa vida isso. Precisamos trazer para o contexto da nossa vida e entender que nós precisamos tapar as fontes de energia do inimigo contra a nossa vida. Precisamos tapar as fontes. Agora eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, o texto fala que eles taparam um riacho que passava próximo da cidade. Taparam um riacho, um pequeno rio, taparam as cisternas. E se eles tivessem deixado um poço, apenas um poço sem tapar, seria o suficiente para o inimigo se alimentar, fortalecer e tomar a cidade de Judá, tomar o reinado das mãos de Ezequias. Então era necessário que se tapasse tudo. Não dava para deixar nenhuma poça de água, não daria para deixar nada, nada. Meu amado, minha amada, nas nossas vidas, nós precisamos vigiar em tudo.
Nós precisamos vigiar em tudo. Pastor, mas eu não sou adúltero, eu não sou assassino, eu nunca roubei nada. Mas talvez tenha algum site que você está olhando lá que é um poço, que está lá escondidinho no canto. A internet às vezes é uma fonte de energia poderosa para o inimigo ter legalidade contra as nossas vidas. Você está me entendendo nesta noite? Ah, pastor, mas eu tenho vigiado tanto. Então vigia mais ainda, irmão. Vigia mais ainda. Precisa fechar todas as brechas que dão força, que dão energia para o inimigo. E é necessário pedir ajuda. Peça ajuda. Está difícil, pastor, está difícil. Eu estou aqui, eu não consigo parar de olhar esse site da internet aqui. Peça ajuda, peça para alguém orar contigo. Aqui a palavra diz que Ezequias ouviu o conselho e sabia o que poderia fazer, mas sozinho ele não conseguiria. A ideia é boa, a direção é top, mas sozinho não se consegue fazer. Ninguém consegue caminhar sozinho, igreja. Ninguém consegue caminhar sozinho por muito tempo. Jesus falou para os seus discípulos: olha, agora vocês vão de 2 em 2, preguem o evangelho de 2 em 2, de 2 em 2. Nós não nascemos para viver na solidão, nós nascemos para viver em comunhão. Veja o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! É unidade, meu irmão, é unidade. Nós precisamos desta unidade. O versículo 5 ele diz assim, o versículo da palavra de Deus diz assim: e ele cobrou ânimo, seja animado, meu irmão, seja animada, minha irmã. Procure animar na presença do Senhor. Por isso que nós começamos o culto com louvor. Nós começamos cantando, pulando na presença dEle, declarando que Ele é Senhor das nossas vidas, engrandecendo o nome dEle. É necessário que nós sejamos animados. Verso 5: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Vigilância, igreja, vigie naquilo que você faz. Reconstruiu o muro. O que é muro? Muro é símbolo do quê? Cuidado, proteção. Ele restaurou a proteção da cidade. Nós precisamos todos os dias dobrar o nosso joelho, clamar a Deus pelos anjos do Senhor, que se acerquem, que nos cerquem com o seu poder. A palavra de Deus diz que anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então nós temos que clamar, orar a palavra. Ore a palavra, meu irmão, ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz que os anjos estão acampados ao meu redor. Eu tomo posse dessa palavra. Você está entendendo? Restaure todos os dias a proteção do teu lar. Levante muros de proteção com a tua oração. Sabe qual era a matéria-prima que ele usava ali? Tijolos, massa. Ele usava essa matéria-prima para construir aqueles muros em volta da cidade. A matéria-prima para construir os muros espirituais ao redor da nossa vida e da nossa família é a oração, é o jejum, é a busca do Senhor, igreja. Nós temos que buscar essa proteção para as nossas vidas. Ore ao Senhor todas as manhãs, diga nas tuas palavras: Senhor, eu estou protegido, eu estou guardado pelo Senhor, aleluia. A minha família está debaixo das tuas mãos, aleluia.
Nada pode tocar aqueles que estão debaixo da proteção do Senhor. A palavra fala no verso 5, assim: ergueu torres e ergueu torres. Sabe o que é erguer torres? Torre de vigilância, meu irmão. Torre de vigilância. Por anos nós chamamos aqui, tem alguns ainda que chamam. Quinta-feira tem torre de oração. É a torre de oração, mas nós mudamos a forma de falar, a denominação ali, porque é um tempo profético nas nossas vidas. Quinta-feira é um tempo profético, mas nós estamos na torre de vigília. Torre de vigília. Ele ergueu os muros e construiu torre de vigília. 24 horas por dia, soldados na torre de vigília, olhando, vigiando. O inimigo está se levantando aqui. O inimigo está se levantando, vem pelo lado direito. Eles não eram surpreendidos, porque vigiavam. Nós não podemos ser surpreendidos pelo inimigo. Nós temos que estar vigiando 24 horas. Pastor, não vou dormir. Não, meu irmão, você vai estar em espírito até dormindo. Até dormindo. Os teus sonhos serão sonhos com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Nesta noite, Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro que estava quebrado, ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou o muro. Não basta só erguer muro, tem que ser muro forte, tem que ser muro forte, tem que ser adoração, tem que ser intercessão, tem que sentir a presença do Senhor, tem que declarar a bênção, tem que ser animado, aleluia. Quantos animados temos aqui nesta noite? Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. Versículo 6 diz que ele colocou, pois oficiais de guerra sobre o povo. O que é oficial de guerra? O que quer dizer isso? Ele entendeu que era necessário ter autoridade no meio do povo. Autoridade no meio do povo. Irmão, para quem você presta conta lá no seu trabalho? Precisa prestar conta no seu trabalho? Precisa prestar conta lá na sua escola, na sua faculdade? Para quem você presta conta lá na sua casa? Você é jovem, você, menino, menina, adolescente, sei lá, tem que prestar conta com pai e mãe, sim, tem que prestar conta. Marido, olha aqui para mim, tem que prestar conta com a esposa. Esposa, pensou que ia passar batido? Tem que prestar conta com o marido também. É necessário prestar conta. É necessário nós reconhecermos a autoridade. Autoridade. E na igreja é a mesma coisa. Tem que reconhecer a autoridade, irmão. Reconheça a autoridade. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor só fica pegando no meu pé, o meu discipulador só pega no meu pé. Irmão, reconheça a autoridade. É necessário reconhecer a autoridade. O pastor é gente boa, o pastor brinca, o pastor dá risada, vem para a festa do inimigo da moda, né, com gravata, só de camiseta, né? Puxa, que legal. Nós estamos envolvidos, estamos juntos, mas ainda sou autoridade aqui. Tem o pastor Marco, que é pastor aqui, é autoridade também. Tem a pastora Sueli, que é autoridade. Você precisa prestar conta. É necessário prestar conta. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta da tua vida. Nós vamos prestar conta da sua vida. O seu líder de célula precisa saber quando você não vai para a célula, porque ele estuda a palavra, ele vem para a reunião, ele se prepara, vai ter que compartilhar uma palavra que ele não pregou. Irmão, você já imaginou isso? Que o teu líder de célula é top?
Eu já preguei essa palavra aqui, não dessa forma, mas já preguei essa palavra aqui pelo menos 5, 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Mas o líder de célula não. Ele vai anotar hoje a palavra, vai receber talvez umas anotaçõezinhas lá no grupo e vai ter que compartilhar contigo lá na célula. Ele tem que orar, ele tem que buscar. Por isso que nós temos que honrar liderança, honrar. Irmão, me permita falar aqui, não é bajulação, não é bajular, é honrar. Honrar. A Bíblia fala aqui, honra a quem merece honra. Se você não sabe o que é honra ou não consegue honrar, tapa essa fonte. Tapa essa fonte. Porque lá no teu trabalho, teu patrão sendo bom ou não, ele é teu patrão. E você tem que honrar ele. O professor dentro da sala de aula, sendo bom, sendo carrasco, explicando bem ou não a matéria, ele é professor. Senão você tem que mudar de escola. Quem tem que mudar de escola é você e não o professor. Quem tem que mudar de emprego é você, não o patrão. Quem tem que mudar de igreja é você, se você não reconhece a autoridade do seu pastor. Meu Deus, como é difícil pregar a verdade. Irmão, ninguém saia daqui, pelo amor de Deus, amo vocês. Mas tenho que passar aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Nós precisamos reconhecer autoridades. Reconhecer autoridades. Reconheça a autoridade. Eric, põe para mim 1 Coríntios 6. Fechar as fontes de energia, aquilo que está dando força para o inimigo. Quando nós não reconhecemos a autoridade, nós estamos dando força para o inimigo, legalidade contra a nossa vida. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo, homem da graça, depois que Jesus morreu e ressuscitou, venceu a cruz, disse: está consumado, trouxe esta palavra do coração de Deus para a igreja. Jesus já fez tudo lá na cruz, mas nós temos que fazer a nossa parte ainda. E aqui o apóstolo Paulo, eu quero me ater aonde ele diz aqui, nem os maldizentes. Quem é maldizente? Quem é maldizente? Aquele que fala mal dos outros, aquele que fala palavrão, aquele que fala mentira, é um maldizente. Você está me entendendo nesta noite? Se você tem esse costume na sua vida, tape essa fonte, meu irmão, em nome de Jesus. Nem que ela seja pequena, nem que ela seja pequena. Ali tem uma relação ali enorme. Nem bêbado, nem fornicário, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão. Eu não sou ladrão, não, tome cuidado. Quando você pega aquele elastiquinho de dinheiro, põe no braço, põe aquele clipe lá na empresa, põe no bolso. Mas o direito constitucional do país vai dizer que aquilo é princípio da insignificância. Roubar 1 centavo, ninguém vai preso porque cai no princípio da insignificância. Pergunta para o Guilherme, doutor Guilherme. Princípio da insignificância. Para Deus não tem. Para Deus é apropriação indébita, é roubo. Aquilo que nós pegamos e não é nosso, é roubo. Tape essa fonte, irmão. Se por acaso você tem feito isso. Sabe o que acontecia comigo aqui na igreja uma vez? Você vai dar risada. Eu acho que eu peguei umas 40 canetas do pastor Dolfi. Toda semana eu levava uma caneta do pastor Dolfi embora. E ele nunca falou nada. Nunca reclamou. E aí um dia eu tive que chamar ele.
Fala assim, essas 3 aqui eu sei que eu peguei tua, pega aí, estou devolvendo. Mas tem outras, eu quero que você me perdoe. Me perdoe. Porque eu peguei aquilo que não era meu. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo, irmão? Uma coisa é muito mais complexa do que nós pensamos. Jesus já fez, eu estou na era da graça, Jesus já pagou tudo, eu estou livre, não vou mais para o inferno. Vigia, irmão, vigia, irmã, vigia, povo de Deus, vigia para que você não perca a tua salvação, vigia, tome cuidado. Estou no carro lá, aquele pendrive lá das antigas, coloca lá e vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Música do mundo não tem que estar na boca de cristão. Música do mundo é música secular, é música que não foi feita para adorar a Deus. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos outra coisa. E outra coisa não é para ser adorado. Nós temos que adorar a Deus. Se não adora a Deus, adora outra coisa. Mas é só aquela música lá no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo. Ai, que letra linda. Adora quem essa música? Adora quem? A quem que adora? A quem está adorando essa música? Se não está adorando Satanás, está adorando quem fez a música. Nós temos que adorar a Deus, adorar ao Senhor. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toma cuidado, irmão, toma cuidado. Num vacilo perde-se tudo aquilo que foi construído, aquilo que Deus te permitiu construir da tua vida espiritual. Irmão, a coisa é muito mais complexa. Fecha essa fonte na sua vida em nome de Jesus. Nós estávamos convertidos já, casados, nós tínhamos um monte de disco lá. Roberto Carlos, eita, Roberto Carlos, um monte de disco com Roberto Carlos. Tinha uma coleção de latinha de cerveja que estava no guarda-roupa lá há anos. O que tem, né, irmão? O que tem? Não dá nada a ver. Até que um dia o Espírito Santo falou no nosso coração, meu e da minha esposa. Nós não éramos pastores, nem almejávamos ser pastor na época. Nós pegamos aqueles discos e quebramos eles. Nós quebramos, né? Quebramos os discos. Porque não deu para alguém? Porque a maldição que não é para mim, eu não quero para outro. As latinhas de cerveja importada que clientes davam de presente, nunca tomei nenhuma. Mas abri todas elas no vaso sanitário. Deu o maior trabalho, fazer uma espumeira do raio. Mas desfiz. Quando estava na metade das latinhas, o coração começou a querer doer. Tua coleção. Falei, no céu aonde eu vou morar, é bem melhor. Então, meu amado, vigia na tua vida. Vigia, a palavra está aí. É o apóstolo da graça que está falando. É o apóstolo da graça que está falando para alertar. Tome cuidado com as tuas palavras. Quando está nervoso, fruto do Espírito, irmão. Fruto do Espírito. Lá no trânsito, dá vontade de xingar. Irai-vos, mas não pequeis. Dá vontade de xingar. Mas segura, irmão. Segura. Tapa essa fonte. Tapa essa fonte, porque o inimigo está bebendo dela para derrubar você. Toma cuidado. Toma cuidado com o que está vendo aqui, ó. Ei, eu não preciso ficar falando, você sabe o que eu estou dizendo. Está muito fácil. Não precisa nem digitar, é só falar no Google o que você quer ouvir. Só falar. Está muito fácil. Então tome cuidado com quem você está conversando. Está trocando conversa com quem? Está trocando conversinha com quem? Começou o encontro com Deus, bem antes do dia 12. É muito forte, igreja.
E aí a gente está orando, a gente está buscando a bênção, não está acontecendo na nossa vida, porque tem fonte ainda aberta. É preciso fechar. É preciso fechar as fontes, aleluia, aleluia. Eu vou contar a historinha que eu contei ontem para as crianças, não, para os adolescentes e jovens. Um empresário, Deus falou com ele assim, ó, deposita 50 mil na conta do teu caseiro. Ele falou, Senhor, 50 mil, Deus fala o coração dele. Ele resistiu um pouco, mas pegou a conta do caseiro e depositou 50 mil na conta do funcionário. Falei, eita, me deu vontade de chamar ele de patrão na hora. Aí 50 mil. E aí passou um tempo, ele chamou o funcionário. E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo na paz? Tudo na bênção? Sim, sim, sim. E o que você fez com os 50 mil? Gastei tudo. Irmão, não adianta Deus fazer a parte dele. E Deus faz tão bem a parte dele. E nós não fazermos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nós temos a nossa parte, igreja. Nós temos a nossa parte. Você sabe que eu assisti um filme e aquilo falou muito ao meu coração. O avião estava lá, um avião de guerra, voando. E começou a dar pane no avião. Vai cair o avião, vai cair. Aí o comandante veio, vamos jogar todo o excesso. E começaram a jogar as bagagens. Jogaram bagagens. E o avião continuou caindo. Tiraram até bancos do avião e jogaram para fora. E o que Deus falou ao meu coração? Para alcançar níveis mais altos, eu preciso jogar muitas coisas fora. Se eu quero alcançar níveis mais altos, eu preciso largar coisas que já não servem mais para mim, ou até algumas coisas que servem, mas estão me atrasando. É forte, igreja, é forte, porque servir a Deus é uma coisa muito preciosa, igreja. É muito precioso, não é hobby fazer a obra de Deus. Não é hobby servir a Deus, pegar uma Bíblia e pôr embaixo do braço e vir para a igreja. Não salva ninguém, mas a atitude de reconhecer que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, isso nos remete à salvação. Ter Ele como Salvador, mas ter Ele como Senhor. É muito mais fácil tê-lo como Salvador, porque para tê-lo como Salvador, é só reconhecer que Ele morreu na cruz. Mas para ter Ele como Senhor, tem que reconhecer que eu preciso ter morte de cruz todos os dias. Quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preciso explicar o significado de cruz de novo? Cruz não é fardo. Ô irmã, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá as coisas? Pastor, tá mais ou menos. Meu marido ainda bebe, meu marido ainda está assim, assado, mas é a cruz que Deus me deu. Está amarrado, que cruz? Cruz é ministério, cruz é decisão de andar com Jesus. Teu marido é um fardo, então. E ele tem que mudar em nome de Jesus. Mas a cruz é ministério, é opção. Jesus optou pela cruz, não foi forçado a nada. Não foi nenhum fardo carregar aquela cruz. Então, para seguir Jesus, meu irmão, não é por modismo, não. É por amor.
ao Senhor, por reconhecimento que Ele é Senhor, Ele entregou tudo. E para isso nós temos a nossa parte. Para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Para isso nós precisamos ter posicionamento, fechar as fontes. Deus deu a vitória para Ezequias e o povo de Judá, mas eles tiveram que arregaçar a manguinha e trabalhar duro. Isso não é fácil. Não é fácil mesmo, irmãos. Eu reconheço que não é fácil. Alguém falou para mim hoje na porta: pastor, que cara de cansado. Eu falei: eu estou com a impressão que eu estou morando aqui. Estou com a impressão que eu moro aqui na igreja. Que vem num dia, vem no outro, e vem de manhã, e vem de tarde, e vem, tudo por amor a Ele. Aleluia. Não é por mim. Aquilo que você faz aqui não é por você, não é por você. Aquilo que você faz aqui é por Ele. Porque por Ele, para Ele, que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Tem que ter renúncia, irmão. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Tem até bênção sem renúncia, mas não tem salvação sem renúncia. O que é melhor? Claro que o camarada que não serve a Deus é dedicado, estuda, se esforça, abre empresa e ganha dinheiro. Ele foi abençoado com a força dele. A Bíblia diz: não tenha inveja disso, porque isso vai passar, vai secar. Mas olhe para a salvação. E aí você, olhando para a salvação, você olhando para o autor e consumador da fé, você vai avançar na sua vida. Vai avançar. Deus vai te ajudar a você avançar, a conquistar coisas. Vai te ajudar a vencer, em nome de Jesus. É assim que funciona, irmãos. Ninguém pode dizer: agora eu sirvo a Jesus e estou esperando a minha bênção. Ai, Jesus, sentei agora para levantar com esse joelho. Ai. Hein? Você está me entendendo nesta noite? Senhor, cadê minha bênção? Irmão, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar. Seja esforçado. Seja esforçado, seja melhor do que você foi ontem. Hoje seja melhor do que foi ontem, amanhã tente ser melhor do que hoje. Não melhor do que as pessoas lá. Eu quero ser melhor do que o meu patrão, quero ser melhor do que o meu encarregado, quero ser... Não, querido, faça o teu melhor. Faça sempre o teu melhor. Mas ninguém me ajuda naquela empresa. Faz o que você tem que fazer, faça bem feito. E aí você vai ser reconhecido, porque você está buscando a Deus. Deus vai abrir portas para você, mas você tem que passar pela porta. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir caminho. Deus abriu o mar vermelho, mas não pegou o povo no colo e atravessou correndinho. Deus abriu o mar vermelho, mas o povo teve que passar. E você acha que não teve pessoas que disseram assim: eu não vou? Eu não vou? Talvez alguns não foram. Talvez alguns desistiram, ficaram com medo. Talvez alguns disseram assim: não, nós vamos morrer aqui. Não, mas é Deus que está abrindo a porta. Passa. Então a decisão é pessoal, igreja. A decisão é pessoal. É você quem decide. Deus está abrindo portas, você passa se quer. Deus abriu portas, você vai se você quer. Você é quem decide. O mar abriu e quem decidiu passar, passou para a libertação. Você está me entendendo nesta noite? Evangelho, meu irmão, não é gênio da lâmpada, que a gente esfrega, faz 3 pedidos e já acontece. Nós precisamos pagar um preço. Nós temos que renunciar. Nós temos que tapar as fontes de energia do inimigo.
Nós precisamos tapar a nossa boca. Muitas vezes nós temos que fechar a nossa boca para não atrair maldição. A Bíblia diz que é bem-aventurado o pacificador, mas o que promove guerra com a sua boca vai sofrer juízo. É muito forte, igreja, é muito forte, mas é o evangelho da salvação, é o evangelho de Jesus Cristo. Ezequias e seu povo, Ezequias e seu exército foram vencedores naquela batalha, porque ouviram Deus. Ezequias foi inteligente, foi sábio, procurou ajuda, pediu ajuda. Ezequias entendeu ajuda. Ezequias liderou o povo. Ezequias construiu um muro. Ezequias construiu torre e venceu a batalha. Irmão, você está só esperando que a bênção aconteça? Você está só sentado esperando que a bênção aconteça? É tempo de se mover. Nós temos uma palavra profética. O novo tempo não precisa acontecer. O novo tempo está aí. Eu tenho que entrar nele. Eu preciso entrar nesse novo tempo. Eu preciso fazer parte. Ontem compartilhei com os jovens aqui. Não se deita remendo novo em pano velho. Não se, como que eu faço esse paralelo? Nós temos um pano novo, não se deita remendo velho em pano novo, ou seja, o que for. Já misturei tudo aqui agora, irmão. Mas não tem como ser 2025, num novo tempo, com atitudes de 2024. É preciso mudar, é preciso mudança. É necessário mudar. Que você e eu tenhamos essa consciência de que temos que ser homens e mulheres novos na presença de Deus, para atrair esse novo tempo para a nossa vida. Ele já aconteceu, o novo tempo. Eu preciso fazer parte dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Versículo 7 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Deus está pronto para guerrear a tua guerra, meu irmão. Mas quando Deus entender que você está fazendo aquilo que Ele quer que você faça, Ele não obriga ninguém, mas Ele dá a direção. A direção está aqui, meu irmão. A direção está aqui. A bênção está logo ali. Está logo ali. Faça o que Deus está mandando. Faça o que Deus quer que você faça. Faça. Olhe para Deus. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Tape as fontes de energia do inimigo. Feche as brechas na tua vida. Se é difícil, peça ajuda, que Deus vai levantar anjos para te ajudar. Anjos que têm nome e CPF. Nome e CPF. São homens e mulheres dispostos a fazer a obra e caminhar junto contigo e vencer junto contigo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, quero orar contigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos instrui, a tua palavra mostra o caminho, a tua palavra nos dá a direção,
e nós precisamos andar nesta direção. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor nos ajude a vencer. Papai querido, eu peço que nesta noite o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações quais são as fontes que temos que tapar, quais são as fontes que estão alimentando o inimigo, alimentando os inimigos, que o inimigo tem conseguido, ó Deus, encontrar ocasião nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos mostre quais fontes temos que tapar, quais fontes precisamos tapar. Ah, Pai querido, derrame nesta noite uma nova unção sobre a Tua igreja, uma nova unção sobre o Teu povo, Papai querido, que haja, Senhor, humildade na Tua igreja, nas nossas vidas, para reconhecermos que sozinhos nós não conseguiremos, sozinhos nós não avançaremos, que nós possamos pedir ajuda. Papai querido, nos dá, Senhor, nos dá essa capacitação, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, tem bênção para a Tua igreja, tem bênção para o Teu povo. Continue derramando, continue falando. Pai, eu declaro a Tua bênção, eu declaro o Teu poder, eu declaro a Tua capacitação sobre cada vida, sobre cada coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que haja arrependimento em nosso meio, que haja arrependimento em nosso meio, aleluia. Que haja arrependimento em nosso meio, aleluia. Que haja arrependimento genuíno. Que haja arrependimento nos nossos corações e nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor, porque Ele é lindo.